Filipenses 2, versículo 5. O exemplo de Cristo na humilhação. Todos acharam? Amém? Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Peço a você que se aproxime do seu irmão, ore com ele agora. Interceda por ele. Nós temos um exemplo a seguir, o exemplo de Jesus na humilhação. Isso não é qualquer coisa. Esse é o estilo de vida que o Senhor deseja para a igreja, para mim, para você, para todos aqueles que dizem professar o nome do Senhor como seu Senhor e Salvador. Isso é o que nós temos que fazer. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome nesse lugar, sobre nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que aquiete agora o nosso coração. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, nos desafia. Nós queremos que o Senhor nos desafie a assumirmos o serviço cristão no mundo, a não sermos pessoas comuns, para que as pessoas não olhem para nós como seres normais. Nós fomos chamados para ser exemplo do Senhor na terra. Nos ajuda, Pai. Dá-nos essa unção poderosa. Dá-nos essa unção poderosa, para que aprendamos e nos esforcemos em servir ao Senhor e ao nosso próximo com o melhor que nós temos. Em nome de Jesus. Queremos repreender, ó Deus, toda manifestação contrária. Caia por terra todo espírito de atrapalho, de perturbação, de incômodo da mente. Senhor, nós queremos levar nossa mente cativa ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a pensar como o Senhor pensa, a ter um pensamento equilibrado, uma mente equilibrada, a ter emoções equilibradas, a trazermos, Senhor, debaixo de inteligência, da Tua inteligência, a nossa vida emocional. Em nome de Jesus, ao Senhor a honra, a glória, o domínio e o poder, hoje e eternamente. Quantos gostariam de ser lembrados por grandes feitos na sua vida aqui? Quantos gostariam de ser lembrados por coisas que realmente valem a pena? Depois da sua morte, quando você tiver anos sepultado, alguém poder lembrar de você e dizer, olha, eu me lembro do irmão fulano, que homem, esse era um homem de Deus. Eu me lembro da irmã fulana, que mulher, uma mulher que valia a pena andar com ela, uma pessoa que tinha algo a nos acrescentar todos os dias da nossa vida, alguém especial. Quem gostaria de ser lembrado aqui muitos anos depois da sua morte? Não simplesmente passar pela vida, morre, acabou, como acontece em alguns casos, já foi tarde, estava só atrapalhando, estava só incomodando. Como você quer ser lembrado? Como você gostaria de ser lembrado? Que tipo de lembrança você gostaria que as pessoas tivessem de você? Dá uma perguntadinha para o irmão do lado e fala, que tipo de lembrança? Pergunta para ele. Que tipo de lembrança?
uma lembrança saudável, boa, pessoas olhando para você com saudade. Puxa, como eu sinto falta daquele irmão. Homem sábio, mulher sábia. Tremendo homem, tremenda mulher. Já observou que tem pessoas que morrem? Na tua família acontece isso. Tem pessoas que partem e depois de algum tempo da sua morte, elas sequer são lembradas? Não precisa me responder, mas certamente você conhece alguém que passou por essa experiência. Passou pela vida, mas a vida de fato não passou por ela. E depois que morreu, sequer deixou saudade. Não é triste isso? Não te incomoda pensar que isso pode acontecer com você? Não te incomoda pensar que daqui a alguns anos, depois da sua morte, eu não estou dizendo que você vai morrer daqui a pouco, tomara que não, se morrer, que a tua alma esteja preparada para encontrar o seu Criador. Amém? Amém, igreja? Eu tenho descoberto que Deus tem mandado para o nosso meio pessoas que têm dificuldade de vida eterna. Não conhecem por que podem ter certeza da vida eterna, apesar da Bíblia falar tantas vezes claramente sobre isso. E nós não esquecemos disso. Mas esse é o nosso principal tema, é a nossa principal mensagem. Todo ser humano pode saber e ter a convicção interior de que se morrer hoje pode estar com Deus no céu. Amém, irmãos? Você tem essa convicção? Mas nós temos que falar isso para as pessoas. Agora, como fazemos isso? Irmãos, nós nos esquecemos que todo o aparato bíblico, da qual a Bíblia relata, tudo aquilo que o Senhor tem preparado espiritualmente para nós, a ação de salvação de Jesus, os dons dados pelo Espírito Santo, a capacitação, a inteligência, tudo isso está previamente preparado para nós. O Senhor nos ama de uma forma tremenda, nos justifica, nos purifica, nos santifica. Tudo que o Senhor tem do seu reino, Ele entregou nas mãos do seu Filho, e o seu Filho entregou à igreja. E se Jesus entregou à igreja, Ele entregou para mim e Ele entregou para você. Você crê nisso? Agora, por que Jesus teve todo esse trabalho? Por que o Espírito Santo tem todo esse trabalho? Porque o Senhor investe tanto na gente. Uma forma muito simples. De fato, o que Paulo está relatando aqui aos Filipenses, povo muito querido, muito amado, igreja que investia na vida dele, cuidava dele nos momentos de prisão, levando ajuda, mandando discípulos para estarem junto com ele. Tudo que Deus preparou para nós é para que nós aprendamos a servir o nosso próximo. Eu estou aqui e o principal trabalho que eu posso realizar na igreja é a disposição para servir a igreja. E pastor não serve só a igreja, como a igreja não serve só o pastor. Nós servimos uma comunidade que vai muito além da igreja. E louva a Deus quando a igreja entende que o reino de Deus, e vive isso, é muito maior do que ela. Você crê que o reino de Deus é maior que a igreja? Então nós estamos aqui para servir a comunidade londrinense. Nós estamos aqui para testemunhar a comunidade londrinense. É o nosso principal trabalho. Agora, que exemplo nós podemos assumir na nossa vida de serviço cristão? Paulo, quando fala do serviço cristão, ele não pega qualquer exemplo na Bíblia, mas ele vai logo à pessoa de Jesus Cristo. E ele fala de uma forma assim tão desafiadora para a igreja de Filipos. Não é para a igreja porque a igreja não tinha um bom referencial de serviço. Pelo contrário, a igreja de Filipos era uma igreja muito amorosa, muito dedicada, trabalhadora, investia mesmo no reino de Deus. Uma igreja que tinha visão de reino de Deus. Então, quando você quer falar de coisa perfeita para trabalhar, não adianta ficar pegando exemplo humano, tem que ir logo aquele que é o melhor de todos, o perfeito. E o perfeito não sou eu, o perfeito não é você, o perfeito não é o irmãozinho que está do seu lado, o perfeito é o Senhor da igreja, o Senhor de todas as coisas, o Senhor da glória. Foi por isso que Paulo trouxe para essa carta o exemplo de Jesus. Ele fala como Jesus serviu. E aqui é um desafio para mim, um desafio para você que me ouve nessa noite. Eu não quero pregar em meu nome, eu não tenho nada de bom para te dar, mas eu sei que Deus tem algo tremendo para você fazer para glorificar o nome dEle. Deus quer te usar de uma forma tremenda e maravilhosa, uma forma muito gostosa, que vai te fazer uma pessoa feliz, vai fazer muitas pessoas que estão ao seu lado, seja ele quem for, ser abençoado também, ser uma pessoa feliz na terra. Dá uma olhadinha no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Repita comigo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma outra tradução sobre esse mesmo versículo diz:
pensem de vós mesmos, tal como Jesus pensava de si mesmo. Pensem de vós mesmos, tal como Jesus pensava de si mesmo. Você pode repetir isso? Eu tenho que pensar, eu tenho que pensar de mim mesmo, tal como Jesus pensava de si mesmo. Como Jesus pensava de si mesmo. Você já observou que um cristão que procura ter compromisso com o reino, quer trabalhar de uma forma séria, quer consagração, vida de oração, busca, já observou que essa pessoa normalmente está trazendo para a sua vida problemas? E normalmente está trazendo pessoas com problemas? Já observou isso? Quem quer trabalhar no reino de Deus, parece que Jesus já percebeu, tem um radar espiritual no Espírito Santo, fala, você quer trabalhar, você quer glorificar o meu nome? Então o Senhor começa a mandar pessoas que têm dificuldade de vida. É ou não é verdade? É ou não é verdade, irmãos? No reino de Deus, quem quer trabalhar, não falta espaço. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, na vida humana, tem muitas coisas que atraem o coração do homem. Na vida humana, há muitas coisas que atraem o coração do homem. Por exemplo, tem coração de pessoas que são atraídos por bens materiais. Gente que sabe fazer negócio, sabe ganhar dinheiro, não é verdade? Parece que o coração dele é atraído por isso, é a razão dele viver. Há pessoas que são atraídos pela família. A vida dele é a família, faz tudo pela família, não que isso tenha um problema. Tem pessoas que são atraídos por tarefas diversas. Mas quando nós olhamos para Jesus, só há uma coisa que atrai Jesus, que chama a pessoa de Jesus, que atrai o coração de Jesus. A Bíblia toda, desde o primeiro evangelho, fala disso. Quem chama a atenção de Jesus são pessoas. Coisas materiais nunca atraíram o coração de Jesus. Nós vamos ver na mensagem hoje que muitas vezes nos perdemos no serviço cristão, porque nós estamos valorizando coisas materiais. Não que não sejam importantes, tem o seu lugar, mas não deve ser prioritário na nossa vida. Muitas vezes nós nos perdemos porque nós valorizamos as nossas dores emocionais, nós valorizamos muitas coisas que Jesus passou por elas, mas não valorizou. Por pior que fosse o momento que ele estivesse vivendo, Jesus sempre valorizou uma única coisa na terra. Esse era o grande tesouro de Jesus, e o grande tesouro de Jesus chama-se pessoa humana. Por que eu estou aqui pregando nessa noite? Porque você está aqui me ouvindo nessa noite, porque um dia você descobriu que Jesus estava disposto a atrair você a Ele. Amém? A palavra do Senhor fala, não sei o que digo, não fomos nós que escolhemos Jesus, pelo contrário, foi Jesus que nos... Será que eu prego para escolhidos de Jesus nessa noite? Quem aqui se sente e fala, pastor, eu entendo isso. Eu estou na igreja, não estou perguntando quanto tempo você está aqui, porque isso na realidade não tem relevância nenhuma. Você pode ter 300, 250... Irmão, se nós não tivermos primeiro uma mente como Jesus, se nós não pensarmos de nós mesmos como Jesus pensava de si mesmo, nós jamais conseguiremos fazer o que Jesus fazia. E eu sei que nessa noite eu quero pregar e estou pregando para pessoas que gostariam de fazer o que Jesus fazia. É ou não é verdade? Quantos aqui gostariam de fazer o que Jesus fazia? Levante a mão e diga, eu quero fazer isso me atrai. É ou não é verdade? Pensem de si mesmo tal como Jesus pensava. Como é que você pensa de você, meu irmão? Se eu desejo ser um servo de Deus, fala comigo, servo do Senhor. Fala, servo do Senhor. Servos do Senhor glorificam a Deus? O tempo todo. O coração deles é do Senhor. Jesus nos atrai. Não somos nós que atraímos Jesus, é Jesus que nos atrai. Depois que nós o conhecemos, primeiro Ele nos leva a Ele. Depois, nós somos atraídos por Ele. Quem já conhece Jesus tem um imã espiritual no seu peito. Aonde Jesus vai, nós vamos atrás do Senhor. Jesus vai puxando a fila. Ele anda na nossa frente.
E ai daquele que pensa que Jesus tem que ficar do lado, atrás ou em qualquer outro lugar. Se nós fazemos alguma coisa, nós fazemos porque primeiro Jesus fez em primeiro lugar, nos deu exemplo. E seguindo o exemplo de Cristo, nós simplesmente imitamos o exemplo de Cristo. E se temos conseguido imitar o exemplo de Jesus, nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? A igreja da glória a Deus? Está todo mundo cansado porque hoje é o primeiro dia do horário de verão? Anima o seu irmão e fala, irmão, tenha bom ânimo, isso vai passar. Horário de verão não dura para sempre. São 3, 4 meses, depois acaba. Isso logo vai passar. Isso logo vai passar. Hoje não está tão calor, irmão, não tem por que reclamar. Então, em nome de Jesus, se alegra no Senhor. Toma posse da força do Senhor. Alegra o teu coração no Senhor. Que o Senhor se alegre com você, para a honra e glória do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Faça isso. Jesus não pensava de si, apenas ele servia aquele que era apresentado pelo Pai a ele. A Bíblia conta um exemplo, esse líder do povo de Deus é especial, eu já falei sobre ele, vou continuar falando e uso ele como exemplo na minha própria vida. O companheiro de Josué, o nome dele era Caleb, que quer dizer corajoso. E a palavra do Senhor fala em Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra prometida, que espiou, e a sua descendência a possuirá. Contam os historiadores que quando Caleb, Josué e os outros 12 espias foram para a terra de Canaã vistoriar a terra, ficaram lá 40 dias, a Bíblia relata isso, Moisés os enviou, logo eles voltaram. Passados os 40 dias eles voltaram. Diz que eles trouxeram um cacho de uva. Irmão, pensa nisso. Pensa nisso. Não pense em você mais do que convém. Mas pense como Jesus pensava sobre si mesmo. Um único cacho de uva que eles trouxeram da terra prometida precisava de 2 homens para ser carregado. Vocês já viram uva desse tamanho? Nem Marialva, que é a terra da uva, né? Um único cacho de uva, conta os historiadores, precisava de 2 homens para ser carregado. Quantos precisariam para chupar essa baguinha de uva? Quantos podiam ser saciados com esse cacho de uva? Um único cacho de uva. Canaã ficou conhecido como a terra que emana leite e mel. E não é leite de vaca e não é mel de abelha. É leite de figo e é mel de tâmara. Porque lá não tem pasto suficiente para criar gado. Mas lá ainda existe uma terra que emana leite e mel. Se Deus falou para o seu povo que vai nos levar para uma terra que emana leite e mel, Ele está dizendo isso para você. Eu estou preparando para você, filho e filha querida, uma terra que emana leite e mel. Terra da abundância. Alguém gostaria de entrar nessa terra? Nós sabemos que dos 12 espias que foram, só Josué e Caleb animaram o povo, alegraram o povo, falaram, vamos, vamos. Caleb chegou a ficar tão irado com aqueles homens, aqueles 10 espias, falou, não, mas lá tem gigante, lá tem Anaquim, não, nós somos como gafanhoto, não vamos não, lá é problema, não, acho que nós temos que voltar para o Egito. A coisa foi tão feia, a confusão foi tão feia, tão séria no povo de Israel, que o povo, por trás, planejou até mesmo apedrejar Moisés, Arão, Caleb e Josué. Caleb falou, irmão, se Deus prometeu que essa terra é nossa, não importa o tamanho desses homens, nós podemos mastigá-los como se fosse um pedaço de pão. Nós podemos mastigá-los, repita comigo, se eu tenho um problema, se eu vivo uma dificuldade, mas eu penso de mim mesmo, como Jesus pensava de si, eu posso mastigar o meu problema, como se fosse um pedaço de pão. É bom ou não é? Irmãos, para um pouquinho, pensa aí. Deus tem coisas melhores para mim e para você. Não apenas o que você está vendo, está enxergando, muito melhor. Deus tinha algo muito melhor para o seu povo. Mas o povo ficou com medo, ficou inseguro. E eu sei que quando a gente falar de serviço na igreja, já vem um espírito esquisito e esse espírito não é de Deus. Porque se nós desejamos assumir a vida de cristão na terra, Deus precisa fazer uma
transformação na nossa mente. Um servo de Deus não começa no serviço, não começa no trabalho, começa na sua forma de pensar. Deus precisa mudar a nossa forma de pensar como cristãos na face da terra. Se Deus não muda a nossa forma de pensar, nós jamais seremos capazes de viver na terra como servos de Deus. E é muito simples você entender isso. Por quê? Porque o teu corpo não faz nada que a tua mente não aprove. É ou não é verdade? Se a tua mente não aprovar o que você planeja fazer, teu corpo não faz nada em direção a isso. Nada. Eu estou aqui, quando me passaram o microfone, o Abner me passou o microfone, prontamente eu peguei o microfone. Por quê? Porque eu já vim previamente preparado para esse ato. Quando chegar o momento de pregar, eu tenho que pegar o microfone. Então eu tomo uma atitude em direção ao reino de Deus. Se eu quero que você ouça o que eu estou falando, eu tenho que tomar o microfone. Eu preciso pegar o microfone e usar isso, e fazer uso do dom que Deus me deu, o dom da palavra. Se Deus me chamou para ser um pregador, é o que eu faço, e procuro fazer o melhor que eu posso. Mas para ser abençoado, eu tenho que pensar de mim mesmo, como Jesus pensava de si mesmo. Não estou aqui para ser engrandecido e reconhecido por ninguém, mas uma coisa eu sei, Deus pode transformar a minha vida e a tua vida. Eu era um homem egoísta, só pensava em mim. Por que as pessoas não faziam isso, não faziam aquilo? Porque meu pai não fazia isso, porque minha mãe não fazia aquilo? Pensa de si. Eu era assim. Pensa de si mesmo mais do que convém. Tem certas coisas que não convém ao cristão, queridos. Tem certas coisas que não convém ao cristão. Para você não agir de uma forma imprópria em muitas situações da vida, a tua mente tem que estar sob o controle do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus precisa te ensinar a pensar como Ele pensava. O Senhor Jesus precisa me ensinar a pensar como Ele pensava. Não adianta nós queremos servir ao Senhor, se a nossa mente não concorda com aquilo que nós queremos fazer para o Senhor. Agora, se a nossa mente está sob o controle do Senhor, a mente de Caleb não era a mente igual à dos seus irmãos. Numa tradução igual do mesmo texto, a Bíblia diz: meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Meu servo Caleb pensa de forma diferente e me serve de forma íntegra. O que quer dizer isso? Caleb entregava ao Senhor, ele deixava a sua maneira de pensar de lado. O povo falava: não, olha o problema, olha a dificuldade, olha isso, olha aquilo, é gigante. E Deus falava para ele, falava: Caleb, eu falei que essa terra é de vocês. Vai lá e toma posse. Muitas das vitórias que Deus tem programado para a vida da igreja, infelizmente não se torna possível. Por quê? Porque nós ainda não adquirimos a mente de Jesus. Nós ainda não conseguimos pensar como Jesus. Nós olhamos para o problema, nós olhamos para o gigante, nós olhamos para os anaquins, nós olhamos para o tamanho do problema, olhamos para toda a circunstância, mas não perguntamos ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor pensa dessa circunstância? O que é que o Senhor quer fazer aqui? Muitas vezes o coração do cristão está cheio com os seus problemas, com as suas dificuldades. O coração de Jesus não estava nem aí para a dificuldade. Havia espaço no coração de Jesus para abençoar pessoas. O coração de Jesus nunca foi preocupado com dor e tristeza. Pela dor mais atroz que ele passou, Jesus nunca se deixou dominar. Irmão, quem pensa como Jesus pensa, aprende a controlar as suas dores, por mais terríveis que sejam. Se passa pela dor, não fica na dor. Porque aquele que controla a nossa mente é maior do que aquilo que nós sentimos. Eu não sei que tipo de fé você tem vivido. Eu sei que tipo de fé Deus tem cobrado de mim. Tenho passado um tempo de dores de alma, mas uma coisa eu sei: se eu quero ser útil para o Senhor na terra e quero glorificar o seu nome, eu tenho que pensar de mim mesmo
como Jesus pensava de si mesmo. Se Jesus me mostra um sacrifício, é para lá que eu tenho que ir. Muitas vezes Deus está apresentando para você um sacrifício, uma batalha, uma peleja, uma dificuldade, e você olha para o problema e fala, é muito grande. Ai Deus, eu não consigo. Irmão, você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. Se você analisar um pouquinho brevemente as grandes batalhas que você tem vivido na sua vida, foram nos momentos que você simplesmente não tomou conhecimento da dificuldade, você não ficou olhando para o problema, você prestou atenção em Jesus. E por olhar atentamente para o autor e consumador da sua fé, e chamar Jesus para participar dessa batalha, Jesus veio e te deu a vitória. Como é que você quer viver na face da terra, meu irmão? Você quer morrer e daqui a pouco o teu nome vai ser esquecido? Ou você quer morrer e daqui a pouco seus familiares falarem de você e falar, olha, que homem, que mulher. Para ele não tinha problema, não tinha dificuldade. Mostrasse para ele o tamanho do gigante. Caleb era o cara, meu. Como eu gosto desse cara. Oh, homem bom. Esse aqui era o cara. Se havia um cara bom no exército de Israel, ele chamava Caleb. É ou não é verdade? O outro era Josué. Caleb, irmãos, era um cara que tinha uma mente tremenda. Por quê? Porque a mente não era dele. O Espírito Santo tinha total liberdade para levar Caleb a pensar como Jesus pensava. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É fácil. Nós citamos Números 14, 24. Se você for para Josué, capítulo 14, de 9 a 15, você vai ver, 45 anos depois de Moisés ter feito a promessa para Caleb, quando eles vão para entrar na terra prometida, e Caleb fala para Moisés, fala assim, Moisés, eu quero Hebrom. Líder, amado, querido, eu quero Hebrom. Quando for para dar o meu pedaço de terra aqui na terra prometida, eu quero Hebrom. E Moisés deve ter perguntado para Caleb, por que você quer Hebrom, Caleb? Eu falo, porque lá tem gigante. E eu gosto de matar gigante. Eu gosto de Caleb, meu. Como eu gosto de Caleb. Porque na realidade, Deus não precisa de um Caleb, Deus precisa de um exército de Calebes. Eu gosto de matar gigante. 45 anos, irmão, ele já tinha 85 anos de idade, está na Bíblia. Ele agora vai a Josué, seu líder. Falou, amado líder, lembra da nossa conversa em Cades Barnea? Naquele dia, o servo do Senhor Moisés me prometeu, irei ter Hebrom como herança. Chegou a minha hora. 45 anos passados, estou com 85 anos. E Caleb fala para Josué, eu tenho o mesmo vigor e a mesma força que tinha quando eu tinha 40 anos. Você dá glória a Deus? Quantos aqui já viveram 40 anos de idade? Quero ver. Quantos aqui já passaram pelos 40? Eu já passei. Oxa! Oi, Dua, você também? Pensei que você tinha menos, irmão. 40, mano. Levanta a mão, vamos ver os maduros da igreja. Quem já passou pelos 40 aqui? Levanta a mão. Ok. Glória a Deus. Os quarentões digam para mim, é bom ter passado pelos 40. Repita comigo. É bom ter passado pelos 40. Agora, quem gostaria desses que responderam essa pergunta tão pessoal, quem gostaria de chegar aos 85 com o mesmo vigor dos 40? Ah, meu Deus! Eu quero! Quem mais quer? Quem quer chegar aos 85 com o vigor dos 40? Ou você quer chegar meio assim esbagaçado? Quantos anos você tem, irmão? 80 e... O que você perguntou? Qual é o teu nome? Nome? O que é nome?
Caleb tinha a mesma força, com 85 anos, que ele tinha quando tinha 40 anos. E você sabe de onde saiu essa força desse homem? De uma forma muito simples, como Jesus é simples. O que você acha que Caleb fez dos 40 aos 85 anos, durante 45 anos da sua vida? No meio de um povo que está conquistando, matando inimigos, assentando famílias, distribuindo terra. Qual você acha que foi a ocupação de Caleb? Eu não tenho dificuldade nenhuma de entender isso. Caleb ficou 45 anos ajudando os seus irmãos a conquistarem a sua parte da terra prometida, amém? 45 anos, a espada de Caleb foi levantada em favor do seu irmão. Caleb não buscou qualquer interesse pessoal, Caleb buscou servir o povo de Israel. Se você quer ter vigor para ultrapassar essa idade, ser como Moisés, chegar aos 120 anos sem usar óculos, você vai ter que descobrir a força do serviço dado a Jesus Cristo. Vai ter que adquirir a mente do Senhor. Caleb tinha força, tinha vigor. Por quê? Porque ele não vivia para si, ele vivia para abençoar o seu próximo. Caleb abençoava seus irmãos. O coração de Caleb era como o coração de Jesus. O que atraía Jesus eram pessoas. O que atraía Caleb? Irmãos. Estava em dificuldade numa peleja, já sabiam quem chamar. Quem você acha que os irmãos chamavam? Caleb. Ele deixou a última parte da conquista e a mais difícil. 10 dos 12 espias disseram, não vamos lá não, que tem gigante. Quando ele fala com Josué, ele fala, eu quero Hebrom, porque lá tem anaquins. Tem gigantes. Mas na visão de Caleb, que ele não pensava de si mesmo mais do que convia, me apresenta um gigante, era mais ou menos assim que Caleb pensava. Me apresenta um gigante, que eu te apresento um defunto. Me apresenta um problema, que eu dou para você a solução. Irmãos, nós estamos num tempo onde as pessoas vêm a nós com muitos problemas, e nós dizemos às pessoas que cremos em Jesus, e se nós temos a mente de Cristo, e pensamos como Jesus, nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo, e pelo poder do sangue do nome de Jesus, de fazer aquilo que Jesus e Caleb fizeram para a glória do Senhor, ajudar os nossos irmãos a conquistarem a sua herança na terra. Nós temos que parar de pensar em nós e começarmos a pensar mais naquele que está do nosso lado. Esse é o exemplo de Jesus, esse é o exemplo de Caleb. Você dá glória a Deus a isso? Você bateria palma ao Senhor? Servos, irmãos, eles pensam mais nos outros do que em si próprio. Paulo dizia isso à igreja, ele aprendeu isso. Paulo, que podia ser um homem importante, lá na corte judaica, lá na religiosidade judaica, ele abre mão de tudo, ele chega a afirmar, escrever com todas as letras, eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo, mas não apenas ter a salvação de Jesus. Irmão, depois da salvação há um processo que Deus começa na nossa vida, que se chama santificação, e quem está preocupado em ser igual a Jesus, quem quer fazer o que Jesus fazia, limpa a sua vida, limpa a sua mente, limpa o seu coração, mas passa a mão na espada, põe a mão no arado, não olha para trás, e vai glorificar o Senhor com a conquista da família de Deus. É isso que se espera de um cristão que diz que ama Jesus de todo o coração. Se você ama Jesus, o teu coração vai ser atraído por pessoas. Você pode falar isso comigo? Quantos aqui amam Jesus? Quantos aqui amam Jesus? Se você ama Jesus, diga isso. Quem ama Jesus? O seu coração é atraído por pessoas. Servos de Deus não pensam de si mais do que convém. Às vezes, irmãos, eu peço perdão a Deus. Eu quando tenho que pregar essa mensagem, eu falo, Deus, o Senhor vai ter que me ajudar. O Senhor vai ter que me ajudar. Porque não é fácil. Porque ser igual a Jesus, falar é uma coisa, viver é outra bem diferente. E aí a gente vai para o mundo de Jesus, a gente vai para o testemunho de Jesus, a gente começa a pensar nesses homens.
na vida dura que eles tiveram, para serem fiéis ao Senhor. E não foi só Caleb, não. Você vê homens no porte de Daniel. Que homem! Irmãos, que coisa tremenda. Começa por baixo. Depois de algum tempo, está por cima. Nome elevado. Nunca foi esquecido. Você pensa em José. Começa por baixo. Risco de vida. Escravo. Começa por baixo. Passa o tempo. Nome exaltado. Nome lembrado. Governador. Governador no Egito, naquela época de José, significava, e a Bíblia diz, ele se tornou governador de toda a terra, porque todos tiveram que vender suas propriedades para buscar comida no Egito, vendiam suas terras e iam com dinheiro para comprar a comida que estava lá nos depósitos feitos por José. Você não acha isso tremendo? Você não quer isso na sua vida? Você não quer isso para você? Jesus é o nome, não sei o que digo, está na Bíblia, ao qual todo joelho vai se dobrar, goste da seja ele quem for, faça o que fizer, não me interessa, a Bíblia afirma e é o que eu creio, e morro por isso, se necessário for, todo joelhinho vai se dobrar, e toda língua vai confessar um dia, que Jesus é o Senhor. Nome exaltado, meu irmão. Que tipo de nome você quer ter? Pensa aí, irmão. Reflete. A vida está passando e passa rápido. De 40 para 85 é um pulo. O que você está fazendo? Ah, porque eu estou desgostosinho, porque eu estou com um probleminha na alma. Ah, meu amigo, se você quer pensar como Jesus, você vai ter problema na alma todo dia. Seria até engraçado se não fosse. Ah, mas eu quero servir a Jesus, mas não quero ter problema, eu não quero enfrentar gigante. Você não está entendendo. Eu quero servir a Jesus, mas quero ficar com a minha espada bem guardadinha. E a palavra diz que nós temos que saber manusear bem a palavra da... Por que você acha que a Bíblia diz isso? Porque de vez em quando ou todo dia Deus vai mandar um gigante para você matar. E quem não sabe usar a Bíblia, em vez de matar o gigante, vai ser mastigado pelo gigante, pelo diabo. Aqui está a verdade. Digo mais, não basta conhecer a Bíblia de Deus. Eu e você temos que conhecer o Deus da Bíblia. Caleb, José, Daniel, Neemias, Jesus, todos eles conheciam a Bíblia de Deus, mas também conheciam o Deus da Bíblia. Todos assumiram a forma de servo, antes de Jesus chegar. Depois de Jesus, a igreja assumiu o papel do Senhor. Alguém aqui é da igreja do Senhor? Quem é da igreja do Senhor fala, eu faço parte desse povo? Você é visto pelo Senhor como servo dele. Eu preciso entender isso na minha vida. Se eu penso como Jesus, Jesus era dono de tudo, criador de tudo, tudo sustentado por ele. Ele assumiu a forma de servo, como se não possuísse nada. Há um momento no ministério de Jesus, amados, que chega uma pessoa e fala para ele, fala, Senhor, eu quero seguir-te. Parece uma contradição Jesus falar isso. Mas Jesus sabe o que está fazendo, ele nunca soltou uma palavra vã, sem propósito. Oxalá Deus nos desse essa sabedoria, esse entendimento, essa inteligência. Nada do que Jesus falou se perdeu. Assim como Samuel, homem de Deus, nada do que Samuel falou caiu por terra. Amado, em nome de Jesus. Você fala tanta coisa que não serve para nada. Muitas promessas que você fez, você não cumpriu até hoje. É ou não é verdade? Como é que você quer que as pessoas te levem a sério? Que negócio é esse? Promete uma coisa e faz outra, não cumpre? Caleb não era assim não, amigo.
Quando ele viu o irmão com dificuldade, ele já passava a mão na espada, no escudo, na lança, falou, vamos amigo, vamos, levanta aí. Vamos lá buscar seu patrimônio, vamos lá, vamos. Mas tem problema, os caras são bons de guerra. Ah, meu filho, é porque os caras pensam que são bons de guerra, eles pensam que sabem lutar, é que eles não conhecem meu Deus, porque a hora que eles conhecerem, eles vão ver o que é bom para tosse. Vamos. Nós vemos aí o povo de Deus padecendo, irmão, sofrendo agruras, com muitas coisas terríveis. É terrível. Mas se nós tivermos a mente que Caleb possuía, todos esses homens sentados na palavra, gigante apresentado, tem o nome que tiver, é gigante morto, porque assim diz a palavra do Senhor, aquele que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. Gigante que se apresenta a um servo de Deus, que tem a mente de Jesus e não pensa de si mais do que convém. Problema apresentado, problema resolvido. Irmãos, servos pensam como administradores, não como donos. As duas coisas andam junto quando nós adquirimos a mente de Jesus. Agora, se Jesus, tendo tudo, agiu como se não possuísse nada, e a Bíblia fala que tudo pertence a Deus, na realidade, tudo que nós temos e somos pertence a quem? A Deus. Essa máquina bonita que o João está me filmando, bonita máquina, hein, João? É tua? É da igreja? Mas é da igreja? É da igreja? Tem certeza que é da igreja? Ah, é de Deus. Essa máquina também é tua, Tiago? Ah, é de Deus. Ah, Abner, esse banco que está sentado é teu? Você gosta de sentar aí? E aí, maninho? Essa roupinha bacana que você está usando é tua? E esse sapato joia, tênis joia, é teu? A maior causa de desconversão, de desvio de mente no povo de Deus são coisas materiais. Não fui eu que disse, foi Jesus. Não se pode servir a Deus Não se pode servir a Deus repita comigo, eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. Jesus não disse que nós não poderíamos, ele falou, não é possível. Não tem como você ter a mente de Cristo, o coração de Jesus e ficar sofrendo por causa de dinheiro. Quando nós falamos de qualquer coisa para o reino de Deus, é aquela penúria, não é o caso de muitos aqui, eu glorifico a Deus por isso. Tem um coração dadivoso, fala de contribuição, vai lá e contribui. Daria mais se tivesse. Louvado seja o nome do Senhor pelo dom da contribuição. É isso que faz com que a igreja também continue. É não faltar recurso para a missão. Não existe missão se não houver dinheiro. Não existe, e o dinheiro está no nosso bolso. E essa é a verdadeira causa de muitos se desviarem do caminho do Senhor. A Bíblia diz que não é o dinheiro o problema, o que é? É o amor o coração será atraído pelas coisas materiais. Você sabe que porque muitos de nós não temos mais bens materiais? Deus não pode nos dar, sabe por quê? Porque se Ele der e der em abundância como gostaria de fazer, o nosso coração se desviaria muito mais rápido. Não é possível, não fui eu que falei isso, é Jesus. Não é possível querer servir ao Senhor, ser servo de Deus e também ficar preocupado com dinheiro. Irmãos, eu me lembro de uma experiência, Marli lembra? Estava na faculdade de teologia e aquela semana o dinheiro sumiu. Deu um problema lá e o dinheiro desapareceu. E eu falei para minha esposa, falei, olha, querida, seria tão bom se aparecesse R$50 na minha conta. Ajudaria tanto a gente essa semana. Nós tínhamos lá o nosso negocinho, né? E precisava para comprar os produtos para fazer sanduíche natural, já acontece para muita gente. E aquela semana a coisa apertou para o nosso lado. Falei, o que nós vamos fazer? Eu falei, não sei. Eu estou mais preocupado com o que Deus vai fazer. E para minha surpresa, eu fui lá na conta no banco, chegou lá no começo da semana. Quanto é que eu vi depositado lá? R$50, já era início do plano real. Aquilo foi o necessário para prover a nossa necessidade naquela semana.
final de semana a despensa estava abençoada, estava abarrotada. Por quê? O nosso coração não estava e não pode estar, porque o dia que isso acontecer, nós nos desviamos da... Pode buscar Deus, irmão, busca onde você quiser, dificilmente vai achá-lo. Primeiro, nós temos que tirar do nosso coração o amor ao dinheiro. Jesus nunca se preocupou com bem material. A Bíblia relata que quando ele precisou pagar imposto, teve que passar por uma banca de cobrança de imposto, ele falou para Pedro, vai lá no mar, pega um peixe, no primeiro peixe que você pescar, abre lá a boca do peixe, e você vai ver lá 2 dracmas, uma para pagar o meu imposto e também o... Servo de Deus não corre atrás de dinheiro, fica tranquilo, o dinheiro vai correr atrás de você. Você dá glória a Deus? Será que eu estou pregando essa noite para pessoas que estão sofrendo por causa do amor ao dinheiro? Ou preocupado com o dinheiro? Pastor, porque não sei o quê, o dinheiro. Entenda, querido, aceite. O Deus que você diz que ama é o dono de todo o ouro e toda a prata. É dele. E basta ele dar uma ordem para o seu anjo, falou, é para o meu servo, vai lá, ele é fiel, dispenseiro fiel, está sendo fiel no pouco, vai lá e abastece a vida do meu servo. Por que você anda preocupado com dinheiro, meu irmão? Quando você fica preocupado com dinheiro, fica preocupado com gasolina para o carro, para ir fazer visita, como é que você vai fazer missão? Conta-se que o missionário no Nordeste teve que parar na beira da estrada, né? Eu vi esse testemunho, eu achei tremendo, falou, ele parou na beira da estrada e tal, aí ele foi lá fazer o que tinha que fazer, e falou assim, ai Deus, que bom seria a gasolina, na reserva. Aí ele chegou assim e falou, Deus, que bom seria, ai pai, eu preciso chegar lá na pregação, e eu estou precisando chegar, meu Deus, que bom seria se o tanque tivesse cheio. Aí quando ele chegou lá, sentou no banco do motorista, virou a chave, o ponteiro, tum. Ele olhou para o ponteiro e falou, não acredito, o ponteiro, tum. Ah, meu irmão, você está fazendo isso, querido? Você não crê no Deus da provisão? Querido, abre os olhos. A tua fonte, a Bíblia afirma, a fonte que você diz que conhece é uma fonte inesgotável. Fala comigo, a minha fonte, que é Jesus, ela é inesgotável. Oh, coisa boa! Não dá vontade de dar uma glória a Deus, Marquinhos? Então daí, meu irmão. Vai lá, Marcão, anima o povo, me dá força, Marcão. Vamos ajudar o Marco, irmão. Quem dá uma glória a Deus? Você conhece uma fonte inesgotável? Mente de Jesus, amado. Você jamais vai ser um servo de Deus se não adquirir a mente de Jesus. Eu e você jamais seremos servos de Deus. Pode ser membro de igreja. Qualquer um pode ser. Servo de Deus, não. Pense, irmão, como administrador, você não é dono de nada. E outra coisa, e nisso eu louvo a Deus pela mulher que eu tenho. Tudo que chegar, todo recurso que chegar na sua mão, não desperdice. Eu estou pensando aqui na cidade de São Paulo hoje, irmãos. Eu tô pesaroso com o que vai acontecer em São Paulo a partir de novembro. Eu estou pensando, se eu fosse governador daquele estado, de 17 milhões de pessoas numa única cidade, e a previsão de água é acabar. Faz ideia da encrenca. Aliás, irmãos, se há algo que nós temos que fazer nesse culto hoje, já estamos fazendo já há algum tempo na reunião de sexta-feira. Aliás, eu não sei por que você, que quer ser abençoado, quer ser servo de Deus, não aparece na reunião de sexta-feira. Porque eu vou falar uma coisa, irmãos, Deus está nos abençoando na reunião de oração. E nós estamos orando pela eleição daqui a alguns dias, estamos orando por nós, estamos orando pelos ministérios, pelos coordenadores, nós estamos orando para que Deus faça chover em São Paulo. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, nós estávamos numa crise de água aqui terrível. Os irmãos lembram disso? No domingo à noite nós tivemos um clamor aqui, o que aconteceu na segunda, 4 horas da tarde. E teve irmão que me ligou, falou, pastor, o senhor já percebeu o que está acontecendo? Eu falei, já estou vendo a barulheira aqui no telhado do salão, irmão, está chovendo. Pois é, só ia chover na quinta.
Será que Deus quer mandar chuva sobre São Paulo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a palavra diz, o Senhor falando para Salomão, se eu fechar a terra e não houver sobre ela chuva. Isso é problema espiritual no estado, querido. É pecado. Quando você peca e não reconhece que está pecando, o céu se fecha sobre a tua vida, vai parar de chover na sua horta. Nós vivemos sem muitas coisas, mas não vivemos sem água. É ou não é verdade? Não é por acaso que Jesus se intitula, chama para si o título, eu sou a fonte da água da vida. Isso quer dizer que nós precisamos do perdão do Senhor. Não vai ter água na tua cisterna, meu amigo, não vai ter água na tua caixa d'água, a não ser que você reconheça, eu tenho pecado contra Deus e preciso do perdão que só Jesus pode dar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter de todo o seu coração, promessa do Senhor e Deus não mente, eu abrirei os céus e sararei a sua terra. Deus não quer fazer chover só sobre São Paulo, não, meu amado. Deus quer fazer chover sobre Londrina e nós precisamos de chuva nessa cidade. Nós precisamos de bênção em Londrina. Eu estou precisando ser abençoado por Deus. Alguém aqui mais está? Quem está precisando ser abençoado por Deus, fala, eu preciso disso. E eu quero isso. Em nome de Jesus. Para encerrarmos. Servos pensam no seu trabalho, não no que os outros estão falando dele. Paulo, como escreve a carta de Gálatas, no capítulo 5, verso 26, ele diz assim, ele diz que nós não podemos perder tempo com uma coisa chamada vanglória. Repita comigo, vanglória. O que é isso? Nós não podemos ficar nos comparando aos outros. Eu fico imaginando o que nós fazemos da criação de Deus, muitas vezes, por falta de discernimento. Deus teve um trabalho tremendo para me criar do jeito que eu sou, para me dar os dons espirituais que me deu, e sei que criou você de uma forma tremenda, maravilhosa, como diz o salmista, de uma forma assombrosa, lá no útero da sua mãe, fez de você um ser único, uma capacidade única. Irmão, para pensar, na criação de Deus, você, nós somos exclusivos. Fala comigo, exclusivo. Fala, exclusivo. Deus te criou para ser único. Aí Deus começa a usar a vida de uns no ministério, a vida de outros em outro ministério, e o irmão se acha incapaz de ser servo, porque ele não faz como o outro faz. Isso não é bíblico. Quando Paulo fala dos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, ele diz, os dons são diversos, mas o Senhor é o mesmo. As manifestações são diversas, mas Deus é o mesmo. O Senhor quer te usar do jeito que você é. Ele quer preservar a sua identidade dada por Ele. Nós somos únicos, mas Deus quer nos fazer dele seu servo, adquirindo a mente do Senhor. Quantos aqui gostariam de ser servos do Senhor, adquirindo a mente de Jesus? Não pense de si mais do que convém. Não gaste tempo. Não fique preocupado com o que os outros fazem e falam de você. Faça o seu trabalho. Glorifique a Deus com o que você tem que trabalhar, tem que fazer. Irmãos, eu não me lembro no ministério de ter dito para alguém, olha, você chegou aqui, você não pode trabalhar. Lembra, Marli? Eu não me lembro, se eu fiz, me lembre. Irmão, me lembre que eu disse para você, você chegou e falou, você não pode trabalhar. O que você não pode fazer é coordenar, ser líder. É uma outra conversa. Mas trabalhar é o nosso dever. Servo do Senhor está sempre a serviço do Senhor. Espada sempre pronta para o combate, aonde Ele se apresentar. Amém, irmãos? Quantos aqui querem ser servos do Senhor? Vão ser lembrados para sempre. Quando Jesus foi ungido em Betânia, Maria, uma mulher que tinha 7 demônios, ela veio, ela pegou o melhor que ela tinha, um vaso de alabastro cheio de perfume, caríssimo para a época.
Ela foi, deu um jeito de entrar na festa onde Jesus estava, foi lá e derramou tudo aquilo aos pés de Jesus. Pegou aquele bálsamo precioso, imagina o aroma gostoso que ficou naquele ambiente. E a Bíblia diz que ela não cansava de chorar aos pés de Jesus e secava, ela devia ter um cabelo muito longo, e secava ali os pés de Jesus com os próprios cabelos. Os discípulos de Jesus, que naquela época ainda não eram batizados com o Espírito Santo, não tinham discernimento, se levantaram contra a atitude daquela mulher e falaram: isto é um desperdício. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer: ele diz que serve a Deus, eu sirvo a mim mesmo, faço o que eu quero, não presto conta a ninguém. Mal sabe ele que os seus dias estão para serem abreviados sobre a terra. O trabalho que eu e você fazemos para o Senhor disse daquela mulher, estava sendo escrito na vida dela um memorial eterno, onde fosse contado o seu testemunho, essa mulher sempre seria lembrada. Já se passou quase 2000 anos desse dia, e eu estou aqui lembrando o que aquela mulher fez naquele dia. O nome dela nunca vai ser esquecido. O trabalho que você faz para Jesus, alguns podem dizer, está perdendo tempo. Está lá, agora não sai da igreja, olha lá, o pastor fala, ele faz, olha lá. Eu acho legal, eu acho maravilhoso porque eu já passei por isso, eu acho graça porque eu já vivi, mas quem está passando não tem graça nenhuma. Os novos discípulos chegam assim, chegam com as suas dores, né? Ai, pastor, agora estou com problema, não sei o quê. Falei, mas é tal coisa assim? Falei, é assim mesmo. É na dificuldade, é na dor que Deus vai forjando o nosso caráter. Ele vai tratando o nosso caráter para nos dar a mente de Jesus. Para começarmos a pensar como Jesus. E logo nós vamos sentir como Jesus. E nós vamos fazer as obras que só Jesus fazia. Vocês querem ser servo de Deus, igreja? Quantos aqui querem ser servo de Deus? Há um preço a pagar. Deus vai trabalhar, está trabalhando na nossa vida. Quantos aqui gostariam de ser servos de Deus? Levante a sua mão. Quantos querem pagar o preço para serem servos de Deus? Se você deseja, fique em pé que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Querido, põe a mão sobre o seu coração. Se você puder, põe a mente também sobre a sua mente. A mão sobre a sua mente. Libere a palavra de Deus sobre a sua própria vida. E ore comigo nesse momento e diga: Pai amado, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que me ajude a discernir o que seja ser servo de Deus na terra. Mas peço ao Senhor que abençoe a minha memória, a minha mente, e me ajuda a pensar de mim mesmo, como Jesus pensava de si mesmo. À medida que os dias passam, dá-me o coração de Jesus, trata a minha alma, me ajuda a perdoar os meus ofensores, porque se eu os perdoar, o Senhor me perdoará. Abençoa minhas mãos, me ajuda a operar as obras do Senhor na face da terra. Que o meu coração, a minha mente e o meu serviço seja atraído por pessoas. Me ajuda a tratá-las e a servi-las em amor. Em nome de Jesus.